entre Rússia e Ucrânia. Dessa vez falamos de um tipo de ataque russo que infelizmente tem se tornado uma prática dos dois lados e incentivada por países ocidentais. Que esse ataque russo utilizando munições de fragmentação acabou causando a perda de vidas inocentes. 3 pessoas foram vitimadas nesse subúrbio de Kherson, o que elevou para 6 o número de civis mortos em um único dia. Mas qual o problema desse tipo de munição? O problema é que essas munições se abrem no ar e liberam pequenas bombas em uma área ampla. Há muitas críticas em relação ao uso desse tipo de munição pelo fato de que, em geral, afetam desproporcionalmente os civis, causando mais danos a eles do que aos combatentes. Kherson tem sua importância pelo fato de que é capital de uma região estratégica situada às margens do rio Dnieper e fica próxima à foz do Mar Negro. Logo, como é de se esperar, tem grande relevância para os dois lados em conflito. Se você olhar no mapa, vai perceber que sua posição geográfica torna uma porta de entrada crucial para a Crimeia, a península que tem sido central nas operações e logística da Rússia desde sua anexação em 2014. Como já comentamos em vídeos anteriores, essa região, com sua importância militar evidente, tem sido palco de intensos combates. Recentemente, as tropas ucranianas reportaram conquistas nas áreas controladas pelos russos, ao lado oriental do rio. No entanto, essa vitória foi ofuscada pelo ataque que ocorreu mais tarde, evidenciando o contínuo confronto que tem assolado aquele território. Veja só a situação difícil dos civis, uma vez que, além do ataque da tarde, durante a noite houve 8 bombardeios de artilharia que atingiram outras áreas da província e acabaram resultando na morte de um homem e no ferimento de outro. Os relatos também apontam para 2 vítimas fatais na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. Eu gosto sempre de chamar a atenção para o fato de que algumas informações, como essa última, não foram verificadas por fontes independentes. Logo, devem ser tratadas com cuidado. O padrão de ataques de longo alcance atingindo áreas civis, infelizmente, tem sido uma triste característica dessa guerra que já se estende por 21 meses. Esse tipo de abordagem não apenas agrava o conflito, mas também gera um impacto devastador na vida cotidiana das pessoas que residem nessas áreas. A imprensa tem sofrido baixas constantes nesses conflitos e dessa vez chegam notícias da região sul da Ucrânia ocupada pela Rússia, em Zaporizhia. A mídia estatal russa informou que o jornalista da TV Boris Maksudov foi vítima de um ataque de drone enquanto realizava seu trabalho naquela região. Maksudov, que é vinculado ao canal de televisão estatal russo Rússia 24, foi atingido enquanto cobria supostos bombardeios ucranianos a civis, conforme relatado pelo Ministério da Defesa da Rússia. Novamente usei os supostos pela falta de verificação independente. Zaporizhia foi uma das regiões ucranianas anexadas pela Rússia no ano passado e tem sido alvo de uma intensificação dos ataques a infraestruturas civis. Essa crescente intensidade levou a Ucrânia e seus aliados ocidentais a reforçarem o sistema de defesa aérea. É que há um receio de que as forças russas possam repetir seus ataques à rede elétrica ucraniana esse inverno, claro, com o objetivo de minar a resistência do país. E já é possível ver sinais de tensão com a Ukerinegro, operadora nacional de eletricidade da Ucrânia, relatando um déficit de energia devido ao aumento súbito do consumo, o que normalmente acontece pela queda nas temperaturas. Com esse cenário, a empresa vem pedindo ajuda externa, ou seja, assistência de emergência aos operadores de sistema na Romênia, na Eslováquia e na Polônia. Em uma reunião envolvendo cerca de 50 países que apoiam o esforço de guerra na Ucrânia nesta quarta-feira, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, destacou a ênfase adicional na defesa aérea terrestre, chamando a atenção para a importância da Alemanha e da França como líderes no esforço europeu para fornecer equipamentos aos ucranianos. Austin disse que esse é um passo significativo no fortalecimento das capacidades de defesa da Ucrânia. O presidente Zelensky compartilhou em uma postagem no Telegram que o escudo aéreo da Ucrânia está se tornando mais poderoso literalmente a cada mês. Mas para além do discurso, seja ele sincero ou não, a realidade do conflito continua dura para os soldados na linha de frente e para os civis. Mais uma vez, Kherson entra no noticiário. É que 5 pessoas ficaram feridas em um intenso bombardeio no subúrbio de Chornovaivka, em Kherson. Mais de 60 edifícios residenciais e de infraestrutura foram danificados nesse ataque. Estamos diante de impactos humanos e estruturais que refletem a gravidade da situação. Outro dia, nos comentários de um vídeo do canal, alguém questionou o baixo número de vítimas na destruição de um prédio. Creio que a pessoa não estava torcendo por um número maior de vítimas civis, mas sua dúvida era sincera mesmo. É que um ano depois de iniciado um conflito como esse, já existem sistemas razoavelmente eficientes de alertas que conseguem diminuir os danos. Bom, ainda em relação à diplomacia presidencial de Zelensky, no dia de ação de graças, aproveitando a importância da data para os americanos, o presidente Zelensky expressou gratidão aos Estados Unidos pelo apoio, enfatizando que, com o apoio americano e liderança global, milhões de vidas ucranianas foram salvas.
Claro que discursos como esses procuram sensibilizar o Congresso americano, que vem resistindo a liberar parte do orçamento para apoiar a Ucrânia. Bom, mudando um pouco de assunto, no vídeo de ontem eu falei com vocês sobre os receios demonstrados pelo alto comando da OTAN acerca das dificuldades de logística da organização em uma hipotética situação de guerra. Eles falaram inclusive na necessidade de um espaço Schengen militar, e parece que isso reverberou. A Rússia, como dizia minha mãe, pulou nas tamancas. Isso mesmo, o Kremlin afirmou hoje, sexta-feira, que o desejo da OTAN de ter um análogo militar do espaço Schengen na Europa, permitindo que as forças armadas da aliança se movam livremente para enfrentar a Rússia, aumentou as tensões e é motivo de preocupação. É que o chefe do comando logístico da OTAN, o tenente-general Alexander Sofrank, conforme eu comentei com vocês, disse em uma entrevista que essa seria uma solução para destravar a burocracia e otimizar a logística. O problema é que ele nem teve o cuidado de citar um inimigo hipotético, deu nome aos bois mesmo. Segundo ele, a lentidão da mobilidade das tropas poderia causar transtornos em caso de conflito com a Rússia. Um tema como esse tem tudo a ver com o conflito da Ucrânia. Como todos sabemos, a OTAN está apoiando ativamente a Ucrânia em sua guerra contra a Rússia, e Kiev espera um dia se juntar à aliança. No entanto, a própria OTAN não está em guerra com a Rússia, situação que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e outros líderes ocidentais dizem querer evitar, dado o vasto arsenal nuclear de Moscou. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, não esperou nem a fala do comandante da OTAN esfriar e já avisou que Moscou responderia se a proposta de um Schengen militar se tornasse realidade. Ouça o que ele disse. A aliança sempre considerou nosso país como um inimigo suposto. Agora ela considera abertamente nosso país como um adversário óbvio. Essa declaração não passa de uma tentativa de aumentar as tensões na Europa, o que tem consequências. Ele afirmou que a discussão sobre a construção de um Schengen militar mostra mais uma vez que a Europa não está disposta a ouvir as preocupações legítimas de Moscou e está pronta para reforçar sua própria segurança às custas da Rússia. Sem papas na língua, ele acusou a OTAN de expansionismo. Ouça o que ele disse. É a OTAN que está constantemente movendo sua infraestrutura militar em direção à nossa fronteira. Não estamos nos movendo em direção à infraestrutura da OTAN. A OTAN está se movendo em direção a nós. E isso não pode deixar de causar preocupação e não pode deixar de levar a medidas retaliatórias para garantir nossa própria segurança. Tem coisas que fica difícil contestar realmente. Por mais que queiramos, ele não está errado sob o ponto de vista fático. Podemos até considerar as razões ou necessidades, mas o que ele disse é um fato. Desde o fim da Guerra Fria e do colapso da União Soviética, a OTAN se expandiu cerca de 1.000 quilômetros para leste, incorporando antigos países do Pacto de Varsóvia, incluindo Polônia e os países bálticos, o que multiplicou o comprimento da frente oriental da aliança para cerca de 4.000 quilômetros no total. Isso, inclusive, foi analisado no vídeo de ontem com a fala, se eu não me engano, do Alexander Sofrank, chefe do comando logístico da OTAN. Bom, às vezes eu fico pensando se falas como essas são realmente improvisos ou movimentos pensados no tabuleiro estratégico. Não seria adequado em momentos de tensão como os que estamos vivendo que um alto funcionário de uma aliança militar como a OTAN identifique nominalmente um inimigo, reforçando o discurso de que a Rússia realmente vive sob a ameaça da OTAN. Sob o ponto de vista diplomático e estratégico, acho que o mais interessante seria desconstruir o discurso russo de que a anexação da Crimeia em 2014 e a invasão da Ucrânia em 2022 seriam um ataque preventivo diante da ameaça expansionista da organização. Ao desconstruir esse discurso, a Rússia perderia legitimidade, embora fique difícil qualquer legitimidade para o desrespeito à integridade territorial de um Estado soberano. Mas mesmo assim, esse discurso tende a diminuir a condenação ao ato de agressão. No entanto, a declaração da OTAN lança cores de verdade ao discurso russo, que imediatamente o repete como resposta à proposta da OTAN. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.